Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando da metade do tempo do Advento. Isto é, metade não cronologicamente, porque cronologicamente nós já passamos da metade, já que estamos chegando à terceira semana do Advento. Mas a metade do Advento litúrgico teologicamente, porque o Advento é dividido em duas partes, entre o Advento escatológico e o Advento natalino. No Advento escatológico, os textos litúrgicos, todos eles falam de alguma maneira da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, ou nos chamam a uma penitência como preparação para a chegada do Senhor, que nós não sabemos quando Ele virá. A partir do dia 17, nós começamos com o advento natalino, isto é, um advento de uma preparação imediata para o Natal. Preparai-vos, Ele vai chegar. Enquanto até o dia 16, inclusive, os textos falam de uma preparação para a segunda vinda, a partir do dia 17, é uma preparação para a primeira vinda, para Jesus, que virá pequenininho, na carne, e se fará homem entre nós. E é a partir daí então que nós iremos cantar as chamadas antífonas do Ó, durante os dias que antecedem o Santo Natal. Pois bem, então a partir do dia 17, vocês fiquem atentos, que nós iremos cantar aquelas belas antífonas de preparação para o tempo, de preparação para o Natal. Mas eu gostaria de hoje, de discorrer, de meditar a respeito de uma outra prática que nos prepare para o Natal. O tempo do Advento é um tempo de preparação. Então nós aqui, muitos fizeram alguns propósitos de uma oração a mais. Então durante o tempo do Advento, eu vou rezar isso, eu virei à missa para rezar um pouco mais. Então nós acrescentamos, nós aumentamos, nós intensificamos um pouco mais a oração. Outros fizeram uma penitência. Durante o tempo do Advento, eu virei à missa, mas não tanto quando você isso disse, para rezar mais. Sim, também, acaba acontecendo, né? Mas por quê? Porque você vai ter que acordar cedo. E para você acordar cedo, ou acordar mais cedo do que você já acorda, é sempre uma penitência. Então você escolheu essa penitência, de você de alguma maneira oferecer a Nosso Senhor esses 22 dias de Advento, de uma hora e meia de sono a menos, é o seu presente a Nosso Senhor. Ou você disse, não, durante o tempo do Advento, eu vou dormir no chão, eu vou tomar banho gelado, eu vou renunciar esta ou aquela comida. Então algumas pessoas fizeram uma penitência, fizeram no tempo do Advento uma penitência. Outros podem ter escolhido uma caridade. Então no tempo do Advento eu vou juntar um pouquinho do meu dinheiro e vou dar um presente a uma criança, uma roupinha para ela, vou ajudar com aquela mãe que está precisando comprar alguns remédios para o seu filho, vou fazer uma pequena cesta e dá para que na noite de Natal ela tenha, ou pelo menos durante o tempo de Natal, ela tenha algo mais para comer, a sua mesa seja um pouco mais farta. Ou um outro tipo de caridade, uma caridade espiritual, uma obra de misericórdia espiritual. Durante o tempo do Advento, eu vou rezar mais intensamente pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela santificação do clero. Então é uma obra de caridade, em que você, por amor a Deus, ou nós já meditamos também sobre isso, você durante o tempo do Advento diz, eu vou
pedir a Deus a graça de uma fé maior. Eu vou intensificar durante todos os dias. Vocês perceberam que uma coisa não exclui outra. Você pode fazer algumas dessas penitências. Então, durante o tempo do advento, eu vou pedir a Deus que Ele me dê a graça de ter uma fé maior, ou que Ele me dê a graça de eu crer no seu amor. Isto é, nós cremos porque a notícia já nos foi dada, mas esta fé, ela ainda não é forte o suficiente para moldar a nossa vida e mudar a nossa vida. Então nós cremos no amor de Deus, mas ainda mendigamos tanta coisa, tanto afeto, e isso nos impede de progredir espiritualmente. Então, durante o tempo do advento, pedir a Deus: meu Deus, me dá uma consciência maior de quão grande é o amor do Senhor, para que eu creia que nada me falta, para que eu creia que se eu te tenho, já tenho o suficiente. Como diz o salmista no Salmo 72, versículo 25: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Se eu tenho Deus no meu coração, se eu tenho o seu amor, eu já sou rico, eu já tenho tudo. E tudo mais o que neste mundo me faltar, não será suficiente para me deprimir. Sim, vai me faltar, mas não vai me abalar, porque eu já tenho o principal. O resto é resto. Eu já tenho tudo. Então, de você pedir a Deus que coloque essa certeza no seu coração e que faça você fazer essa experiência. Mas eu gostaria e sobre tudo isso, se você tiver uma boa memória, e se você veio todos os dias, sobre tudo isso nós já falamos durante esse tempo de preparação para o Natal. Mas hoje eu gostaria de, a partir de um texto de São Cipriano, falar a respeito de uma outra prática de preparação para o Natal, que é a paciência. Que para muitos aqui, pense um pecado que infelizmente é constantemente confessado: falta de paciência. Padre, eu não tenho paciência. Padre, eu não tenho paciência. Pois bem, então eu acredito que todos nós poderíamos, nesses últimos dias que nos preparam para o Natal, de tomar esta prática de se exercitar na paciência, nos dois aspectos que ela hoje será apresentada. No primeiro aspecto, paciência com Deus. Segundo aspecto, paciência com os irmãos. A gente às vezes só se acusa da falta de paciência com os irmãos, mas deveria se lembrar que muitas vezes nós faltamos com a paciência com Deus. O livro do Eclesiástico traz aquele texto clássico que muitos aqui conhecem. Eclesiástico, capítulo, que eu não me lembro, capítulo 2. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, que fala todo ele a respeito da paciência. Meu filho, minha filha, se entrares no serviço de Deus, isto é, se começares a ter fé, se fizeres parte daquele grupo dos que creem em Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre com paciência as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. E continua. Isto é, meus santos, ter paciência com Deus é aceitar que Deus seja Deus e que nós somos criaturas.
Ter paciência com Deus é aceitar que os pensamentos dele estão tão acima dos nossos como o céu está da terra, e que nós muitas vezes não compreenderemos os quereres de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Ter paciência com Deus é saber, é aceitar que Ele não é ídolo, isto é, Ele não pode ser manipulado, Ele não pode ser manobrado segundo a minha vontade. É um Deus livre, Ele faz o que quer, mas o maravilhoso é que sempre o que Ele quer é o melhor para nós. O maravilhoso é que Ele não é um Deus voluntarioso, isto é, Ele faz o que quer e o que lhe dá na telha, no sentido de prepotência, de pedância. Não, Ele faz o que quer, porque aquilo que Ele quer é o melhor, e aquilo que nós queremos muitas vezes é contra nós. Então Ele batalha, Ele labuta, Ele está constantemente trabalhando para o nosso bem, e nós muitas vezes reclamando do trabalho dEle para o bem da nossa vida e o bem da nossa salvação. Então é dizer: meu Deus, concede-me a graça de ser paciente, de crer no Teu amor, de aceitar as demoras do Senhor na minha vida. Eu já tenho pedido ao Senhor tantas vezes isso e aquilo, e o Senhor não me concede, e quantas vezes, ingratamente, de uma maneira bem velada às vezes, eu jogo na Tua cara dizendo: o Senhor não me ama, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não ouve as minhas preces. E um dia, meus irmãos, nós veremos quão ingratos nós somos em isso dizermos a Deus. E se não dissermos de fato com palavras, os sentimentos perpassam o nosso coração. Essa sensação de que Deus é amor, porque a palavra diz, mas é tão difícil de ver o amor dele, né? Isto é, aquela desconfiança do amor de Deus, quando o guarda de Israel não dorme nem cochila, como diz a palavra de Deus. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Então, esperar em Deus. Nós esperamos em Deus, nós esperamos a sua segunda vinda, nós esperamos a ação de Deus na nossa vida, nós esperamos a sua manifestação. Tem um salmo que durante um período na minha vida, eu era seminarista, que quando ele caía na liturgia das horas, meu Deus, Deus é tão paciente, né, meu Senhor? Deus é paciente conosco também. E eu assim, de uma maneira prepotente e piedosa. Como assim, padre, prepotente e piedosa? Porque no fundo era prepotência, mas eu disfarçava com piedade. O salmista dizia assim: Senhor, já é tempo de intervirdes. Senhor, já é tempo de intervirdes. E eu, já que estava ali, eu dizia, isto é, com outras palavras: Senhor, já é tempo de fazer alguma coisa. Era isso que o salmista dizia, sofrendo, dizia: Senhor, já é tempo de fazer alguma coisa. E eu, piedosamente rezando a liturgia das horas, dizia: Senhor, já é tempo de fazer alguma coisa. Já venho pedindo ao Senhor isso, olha. E o Senhor nada, então já é tempo de fazer alguma coisa. Pois é, meus santos, isso é a nossa impaciência com Deus e a nossa falta de fé no amor dEle. Deus nunca se esquece do bem para fazer para nós. Ele está ali fazendo a cada dia. O que precisamos é ter paciência. Podemos pacientemente dizer: meu Deus, eu sei que o Senhor não se esquece de mim, mas eu sou tão fraco, Senhor, que preciso dizer isso. Não se esqueça de mim, estou precisando da sua ajuda. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Mas como quem suplica, e que Deus nos ensinou a isso, suplicar, não porque nós não temos fé, mas porque nós necessitamos de colocar para fora aquela necessidade que nos angustia o coração. Então isso podemos e devemos derramar as nossas lágrimas diante de Deus, mas não como quem não crê, como quem quer lembrar Deus de nos amar, mas como quem sabe que Deus é amor e que se alegra de ver a fé expressa na oração dos seus filhos. Pois bem, então São Cipriano diz: é preciso
ter paciência e perseverar, para que, tendo sido introduzidos na esperança da verdade e da liberdade, possamos chegar à verdade e à liberdade. O fato de sermos cristãos exige que tenhamos fé e esperança, mas a paciência é necessária para que possamos recolher os seus frutos. Isto é, somos cristãos, então precisamos de fé, precisamos de esperança, precisamos de caridade, as virtudes teologais. É verdade, diz São Cipriano. É verdade, somos cristãos, precisamos dessas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Mas elas só darão fruto na paciência, se tivermos paciência. Porque senão nós iremos nos desesperar e nos revoltar com as demoras de Deus na nossa vida. Mas, meus santos, existe o outro aspecto, o segundo aspecto da paciência, que é a paciência com os irmãos. O mesmo São Cipriano diz, citando São Paulo: noutro lugar, diz São Cipriano, o mesmo apóstolo, São Paulo, ensina que, portanto, irmãos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos na fé. Não desanimemos de fazer o bem, pois no tempo devido receberemos a recompensa. Aí continua agora São Cipriano, referindo-se a São Paulo. Ele recomenda a todos que não deixem de fazer o bem por falta de paciência. E aqui, meus irmãos, paciência com os irmãos não é apenas paciência com os pecados dos irmãos, mas com as suas manias, com as suas chatices, com as suas limitações de personalidade, de você ter paciência com eles. Primeiro, porque isso nos ensina nosso Senhor. Deus diz que nós devemos ser pacientes. O amor é paciente, a caridade é paciente. Não é assim que diz a palavra de Deus? Mas também recordando que é dever de justiça, porque Deus é paciente comigo. Deus é longânime, né? A longanimidade, a paciência de Deus é salvação para mim. Se você olhar para a sua vida, meu santo, minha santa, você vai ver que você tem pecado infelizmente, tantas vezes. E Deus tantas vezes, misericordiosamente, tem perdoado você. Quantas vezes, meu santo, minha santa, você não já frequentou este confessionário? Nós estamos agora nas comunidades, ouvindo confissões nas comunidades. A gente já sabe, né? Algumas pessoas são novas, outras, além de elas virem, de se confessaram muitas vezes durante o ano e aqui mesmo na matriz, mas nós já esperamos lá na comunidade, ela virá aqui, de novo, uma outra vez, novamente. E às vezes, infelizmente, confessar os mesmos pecados, de novo, uma outra vez, novamente. Eu fico imaginando como Deus é paciente, porque Deus ouve as nossas limitações, as nossas fraquezas e misericordiosamente nos perdoa. O livro Imitação de Cristo, ele diz assim, o autor do livro diz, eu faço um propósito e logo depois me vejo descumprindo-o. E Deus, misericordiosamente, tem paciência para conosco. Logo, meus irmãos, se queremos desfrutar da paciência de Deus para conosco, precisamos nós também ter paciência com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com aquele vizinho inconveniente, com aquele companheiro de trabalho antipático, com aquele chefe mal educado, com aquelas pessoas que nos irritam e nos tiram do sério, muitas vezes por coisinhas pequenas, mas lembrando, eu preciso ter paciência, porque Deus tem tanta paciência comigo. Eu preciso ter paciência, porque com a medida com que eu medir, eu serei medido.
E Deus já tem medido com tanta bondade na minha vida. Deus já tem feito tanta demonstração de paciência na minha vida, que como é que eu não terei paciência com o meu pai, com a minha mãe, que são pecadores, que têm as suas limitações, com meu marido, com a minha esposa, que são marcados com o pecado original. Não, eu quero ter um olhar de bondade para com eles, não para com as suas falhas, mas para com eles, porque é assim que Deus me acolhe e me perdoa. Meus irmãos, é uma prática, é uma das práticas do tempo do advento, que nos prepararão a nos aproximar do menino na manjedoura. Na noite de Natal, nós iremos acolher Jesus representado naquela imagem. Iremos contemplá-lo, tão pequenininho, tão indefeso, cheio de carinho, e naquela criança querendo expressar todo o amor que Ele tem e que Ele quer nos dar. Mas se nós, meus irmãos, não prepararmos o nosso coração, tudo isso que Ele tem para nos dar não entrará no nosso coração. Será Natal na igreja, será Natal para o outro, mas não será Natal para mim. Preparemo-nos na súplica, na oração, na penitência, na caridade, na paciência. Preparemo-nos para que quando Jesus vier, Ele possa encontrar morada nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.